Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contabilidade com Chavalha. E antes da gente iniciar os trabalhos, né? Mais uma vez eu peço aí para quem não se inscreveu aí que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixe aí o seu like, que é muito importante aí para a relevância do canal. E compartilhe aí nas suas redes sociais, né? Então vamos parar de lenga-lenga e seguir aqui com o trabalho de hoje. Continuando aqui o nosso trabalho aí, né, sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, hoje nós vamos falar com relação ao projeto de lei e que nós já começamos, né, nós já falamos da mensagem, dos quadros anexos à mensagem, e agora o texto da lei, né, o projeto de lei em si, né, o que o está previsto lá naquela base legal que envolve a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Porque, vamos lá que hoje vai ser pauleira, vai ser interessante aqui. Então aí o caput, né, do projeto de lei dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária. No caso, eu peguei o ano de 2019, ela é elaborada no ano anterior, né? E aí, no ano de 2018, aí no caso, foi elaborado esse projeto de lei com vigência já a partir do mesmo ano. Eu já vou explicar porque lá no finalzinho eu vou explicar para vocês o motivo pelo qual essa lei ela entra em execução em vigência no mesmo ano da sua promulgação. Então vamos lá. Aí, artigo 1º, esta lei estabelece, nos termos do artigo 165, parágrafo 2º da Constituição, as diretrizes e orientações para elaboração e execução da lei orçamentária anual e dispõe sobre as alterações na legislação tributária. Então veja, né? Então toda aí o direcionamento, né, e a orientação para a elaboração dessa lei orçamentária, né, ela tem que estar contida aqui nesse projeto de lei. Então nós vamos ver as regrinhas, né, o que tem que estar estabelecido aí, porque veja, aqui todo o projeto de lei nada mais é do que o cumprimento dessa legislação. Então, tudo que está previsto na legislação tem que estar contido aqui na lei, tá certo? Então, aí, ó, veja que, inclusive sobre a questão tributária, se eu tiver que fazer alguma alteração na legislação tributária do município, esse aqui é o momento, né, de colocar dentro aí no projeto de lei. Mas veja, aí o parágrafo único, né, ele já fala, ó, além das normas a que se refere o caput desta lei, essa lei dispõe sobre a autorização para aumento de despesa com pessoal, de que trata o artigo 169, parágrafo 1º da Constituição, e sobre as exigências contidas na Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000. Então veja, com relação ao gasto com pessoal, tem os limites, né? Os limites legais que estão estabelecidos também na LRF. Então, a LDO nada mais é do que um xerox, né? E uma regulamentação do que está no parágrafo 4º perdão, no artigo 4º da LRF. Então tem muita coisa lá que a gente vai ver aqui. Então, todos esses artigos que estão estabelecidos aqui, eles são um reflexo dessa legislação. Então vamos seguir aqui para metas e prioridades da administração municipal. Então veja, artigo 2º, as metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2019, né, são as especificadas no anexo de metas e prioridades integrantes dessa lei, as quais têm precedência na alocação de recursos na lei orçamentária, não se constituindo em limite à programação da despesa. Então veja, vou seguir aqui o parágrafo único, depois eu explico tudo de uma vez. As metas e prioridades que trata esse artigo consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pela lei orçamentária e pelos créditos adicionais abertos pelo Poder Executivo. Então veja, a gente, naquela fase lá da elaboração, né, da preparação, a gente vai lá no PPA, onde já tem os programas, né, e as ações que são estabelecidas dentro do plano plurianual para o exercício de 2019. Aí eu faço uma coletânea daquelas metas, daquelas prioridades, daqueles programas e ações que estão orientados lá para serem executados no exercício de 2019. Claro que a gente vai verificar, né, o pessoal técnico que foi designado para elaborar esse projeto, vai pegar toda essa informação, verificar se todas as receitas, todas as despesas, né, elas estão lá
condizentes com o exercício, né? Não vai estar, porque já faz tempo que foi promulgado aí o PPA. Então vai ter que atualizar isso e verificar se aquilo que estava como prioridade, né, como prioridade para o exercício 2019 ainda é prioridade. Porque ele vai, por exemplo, acontece alguma situação em que o que eu costumo dizer, que o que é prioridade hoje, às vezes não é prioridade amanhã. Né? Então o prefeito ele muda alguma coisa do plano dele, então ele está previsto aí essa possibilidade de mudança. Inclusive aí o parágrafo único ele diz que se o prefeito fizer um projeto de lei, pode mandar uma lei para a Câmara alterando, né? Ou alguma coisa que está na lei orçamentária. Né? Então, a própria lei orçamentária, ela altera o que está na LDO. Então, por exemplo, eu coloco algum programa, alguma ação que está priorizada aqui, mas chega no orçamento, alguns meses depois, já não é mais aquilo. Então, ele decide não cumprir, aí retira no orçamento. Então, inclusive a lei orçamentária, ela altera esse projeto de lei. Mas todos os três, né, tem que estar em consonância. PPA, LDO e LOA tem que estar falando a mesma coisa. Né? Então, é aí que chega essa questão das metas e prioridades. Eu tenho que verificar, né, se aquilo ainda é prioridade, e aí eu estabeleço lá no anexo de metas e prioridades. Aqui, o capítulo 3, ele trata das metas fiscais. E as metas fiscais, nós vamos estudar nessas tabelinhas aqui. Então, eu tenho que traçar as metas anuais, a avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Meta fiscal, gente, é o resultado primário e o resultado nominal. Tá? Depois a gente vai ver isso em outros vídeos, ou aqui mais para frente lá nos quadros também. Mas eu quero dar um aprofundamento maior nessa questão de resultado nominal e resultado primário. Então, tem as metas anuais, a avaliação do cumprimento dessas metas fiscais em relação ao exercício anterior, as metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, a evolução do patrimônio líquido do município, a origem e aplicação de recursos obtidos com alienação de ativos, por exemplo, se o município resolve fazer leilão de veículo velho, essas coisas. Né? Então, todo esse recurso tem que demonstrar ali, mas tem outras situações também. Com relação os municípios que possuem regime próprio de previdência, aí tem 3 quadrinhos que tem que elaborar, que é a projeção atuarial para os próximos 75 anos, tanto do plano previdenciário como do plano financeiro, que teve uma época aí que os municípios foram obrigados a segregar as massas, né, para não ter mais o déficit de previdenciário. Então foi feito aí um procedimento para separar quem entrou até um certo tempo de quem entrou depois de um determinado período da lei. Então aí, nesses 3 anexos, essas 3 tabelas, eu demonstro a situação e a projeção dessa financeira, né, de como vai ficar esse regime próprio de previdência. E aí eu tenho uma tabela também que trata da estimativa e compensação da renúncia de receita. Por exemplo, se tem uma lei aqui em Sorocaba, por exemplo, que quem tem uma árvore plantada na porta de casa pode requerer uma redução do IPTU, né? Isso para motivar a plantação de árvores no município, né? Melhorar o ar e tudo mais. Então, eu tenho que dizer de que forma que o município ele vai compensar essa renúncia de receita, né? Então, por exemplo, de que forma que se eu vou deixar de arrecadar, sei lá, 100 mil com relação a isso do IPTU, o que eu vou fazer para reduzir esse gasto ou aumentar a receita em outro lugar, né? Daí a gente vai ver esse quadrinho também. E a tabela 8, que é a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Então tem também essa situação para a gente averiguar. Nós vamos ver no vídeo sobre esses quadros. Aqui seguindo, nós temos um outro anexo, que é o dos riscos fiscais. Né? Então, o que é um risco fiscal? Então, como diz o artigo 4º ali, os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no anexo de riscos fiscais, integrante dessa lei detalhado no demonstrativo de riscos fiscais e providências, no qual serão informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo caso venha a se concretizar. Então, no parágrafo único, para fins desse artigo, considera-se passivos contingentes e outros riscos fiscais possíveis obrigações presentes cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais evento futuro, que não estejam totalmente sob o controle do município. Então, por exemplo, se houver ali
uma perda de arrecadação que não esteja, né, que a gente, por algum motivo ou outro, o município ele passa a ter uma frustração de receita. Então, se há frustração de receita, o que que eu preciso fazer para compensar isso, né? O que que eu, com base nesse risco fiscal, qual que é a medida, qual que é a providência que eu vou tomar para corrigir essa distorção? Então, por exemplo, se eu deixo de arrecadar, eu também tenho que deixar de gastar. Essa é uma medida. Então, eu reduzo, eu posso limitar empenho, né? Tem a regra para isso. Eu posso contingenciar despesas, né? Até essa situação se regularizar ou não. Né? Então, tem diversas possibilidades, né, que a gente vai estudar lá nesse anexo de riscos fiscais que a gente vai ver mais para frente. Aqui o capítulo 5 ele trata da reserva de contingência. Né? A lei orçamentária conterá reserva de contingência para atender a possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. A reserva de contingência será fixada no máximo, aí tem um percentual que a gente estabelece, da receita corrente líquida e sua utilização far-se-á mediante créditos adicionais abertos em sua conta. Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada em todo ou em parte para sua finalidade, o saldo poderá ser destinado à abertura de créditos adicionais para outros fins. Então, veja, surgiu essa reserva de contingência, é aquela ação, aquele programa 9999, né? Que nós chamamos de reserva de contingência, tem esse nome para isso, e o 9997, quando é a reserva de contingência para regime de previdência. Então, veja, eu posso, havendo uma, uma possibilidade de uma situação ali que não estava contemplada, né, na lei orçamentária, então eu deixo um valor lá, por exemplo, sei lá, 30 milhões de reais na reserva de contingência. Aí, veja lá, caiu uma ponte, vamos dizer assim, por algum motivo ou outro lá, mesmo com a manutenção, aí houve uma situação que ruiu. E aí eu posso, isso não estava, essa manutenção, essa nova construção não estava prevista, eu posso utilizar essa reserva de contingência para essa despesa que não estava prevista. Então, no caso não da pandemia, né, porque isso aí já, mas no caso de um surto de gripe, sei lá, né, alguma coisa que realmente não estava prevista, eu posso utilizar uma despesa, sei lá, talvez um precatório não, porque ele já é previsto, né, mas alguma apresentação de dívida, ou alguma situação em que eu tenho que fazer um desembolso, né, e eu não tenho isso previsto na lei orçamentária, então eu posso utilizar esse percentual, esse valor, né, que ali vai ser em percentual, mas é em valor, que vai estar lá consignado na reserva de contingência, para atender essa situação aí imprevista. Aqui o capítulo 6, né, ele já trata do equilíbrio das contas públicas. Né? Então, já li claro, né, que o artigo 6º, na elaboração da lei orçamentária e em sua execução, a administração buscará ou preservará o equilíbrio das finanças públicas, por meio da gestão das receitas e das despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e dos ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais e da necessidade de prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme os objetivos programados estabelecidos no PPA. Então, veja, então, o que quer dizer isso? Né? Que eu tenho que fazer uma gestão responsável. Né? Então, eu preservo o equilíbrio das finanças públicas. Gestão de receita e despesa. Eu procuro, ali, através das técnicas de arrecadação, das normas de arrecadação, otimizar ao máximo, né, a arrecadação daquilo que está previsto e gastar com a maior responsabilidade possível essas receitas, né, nas despesas que estão lá consignadas na lei orçamentária. Gasto com pessoal, então, também não pode, tem que ser uma gestão responsável desse gasto com pessoal, não posso atingir os limites, né, os limites legais que estão previstos na lei 4, na lei de responsabilidade. Eu tenho que fazer a gestão da dívida, tanto ativa como passiva. A dívida ativa eu tenho que receber, né? A dívida passiva eu vou ter que pagar. Então eu tenho que fazer uma gestão, não posso aumentar demais essa dívida, tem lá os limites também. Os ativos do município, eu tenho que preservar o patrimônio público, né? Então eu tenho as escolas, eu tenho
os postos de saúde, tem os CRAS, tem todos os prédios que a gente chama de próprios municipais, que eu tenho que fazer a manutenção. E isso tudo sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais, ou seja, tudo isso aí ainda tem que atender o mínimo de 25% de gastos na educação e um mínimo de 15% de gasto na saúde. Só que veja que muitas dessas despesas que eu estou falando, elas são ali concomitantes, elas são ali fazem parte, né, dos gastos que eu vou fazer com relação ao constitucional legal, que eu tenho manutenção de escola, manutenção de posto de saúde, salários, encargos, né, então de todo o pessoal. Então, são despesas comuns, né, a essas vinculações constitucionais e legais. E da necessidade de prestação adequada do serviço público. Né? Então, veja que eu arrecado a receita e faço o gasto, né, para atender, para prestar um serviço público de qualidade. E, claro, que tudo conforme os objetivos já programados, né, que estava no PPA. E aí, por isso que é importante a participação do povo, da população, na elaboração desses planos. Né? Quando tiver as audiências públicas, que a gente vai tratar disso mais para frente, é dever da população participar e ajudar, né, colaborar realmente com esse plano, esse planejamento aí, e não só o planejamento, mas e cobrar a execução desse planejamento também. Né? Então vamos passar para o próximo aqui, que é o capítulo 7 da programação financeira, cronograma mensal de desembolso, metas bimestrais de arrecadação e limitação de empenho. Então, aqui no artigo 7º, né, até 30 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo e suas entidades de administração indireta estabelecerão a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas com a previsão do ingresso e receita. O parágrafo 1º integrarão essa programação das transferências financeiras do Tesouro Municipal para os órgãos de administração indireta e desse para o Tesouro Municipal. E no parágrafo 2º, o repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira, devendo ocorrer na forma de duodécimos, né, a serem pagos até o dia 20 de cada mês. Então, veja, eu tenho que fazer, né, após 30 dias de publicada a LOA, né, o Executivo e as entidades, né, os entes que compõem a administração, tem que estabelecer a programação financeira. O que quer dizer isso? Eu monto uma programação com base em históricos, né? Então tenho lá o histórico dos exercícios anteriores, que demonstra o que foi realizado de receita, né? Então eu tenho um percentual mensal de arrecadação. Então se eu tenho 100% de arrecadação, cada mês, devido a uma média, né, eu tenho lá um percentual mensal de arrecadação. E claro, né, se eu tenho um percentual mensal de arrecadação, eu também tenho uma previsão de gasto. Porque, veja, salário todo mês tem que pagar, encargo todo mês tem que pagar. Então, isso não muda muito. Né? Então, eu tenho um percentual ali, sei lá, de 8% ao mês, né, que eu tenho que pagar de salário e encargo. Aí, e tem os contratos, né? Os contratos de manutenção, por exemplo, tirando antes dos contratos, energia elétrica, água, né? Isso aí é fácil de você, de certa forma, fazer a previsão, né? Porque tem o período de férias, então você tem um menor consumo, você tem como fazer algumas previsões. Então você tem a possibilidade de, sim, estabelecer um cronograma dessa, a não ser que você faça muito contrato novo, fora do que está previsto na lei, né? E aí você não tem como fazer essa previsão. Aí você também está infringindo a lei, né? Porque você tem que ter um controle dos gastos, né? E com a programação financeira e o cronograma de desembolso, né? Se eu tenho uma programação, uma previsão do que vai entrar mensal e um cronograma mensal de gasto, então eu tenho só que seguir aquilo lá. Né? Então, eu compatibilizo a realização da despesa com a previsão do ingresso de receita. Então, se eu tenho a perspectiva de entrar 100 de um determinado recurso, eu posso gastar os 100 da despesa. Mas, claro, que eu tenho
que acompanhar isso, né, de forma efetiva, né, porque vai que em algum momento esse 100 ele vira aí, por exemplo, 98, 90, aí tem que estar ali, né, com uma segurança em relação a isso, né? Então, por isso que não, tem que ser tudo bem planejado, né? LRF baseada em dois pilares, planejamento e transparência. Então, planejamento em primeiro lugar. E ali ele fala no parágrafo primeiro, integrará uma programação as transferências financeiras do Tesouro Municipal aos órgãos da administração indireta. Então, veja, aquelas entidades que precisam de recursos para se manter, por exemplo, uma entidade deficitária, eu tenho a possibilidade de fazer o repasse mensal também com base em previsões, né? em históricos. Então, a gente também tem que ter essa responsabilidade. E no caso da Câmara, né, eles têm o orçamento deles, e aí divido isso por 12, né, e repasso até no máximo o dia 20 de cada mês. Claro que a gente tem que ter a sensibilidade de que tem receita, tem despesas que eles fazem antes do dia 20. Então, por consequência, eu posso fazer 2 repasses, 3 repasses, mas desde que seja até a integralidade até o dia 20 de cada mês. Então, vamos seguir aqui para o próximo quadro. No artigo 8º, no prazo previsto do caput do artigo 7, o Poder Executivo, ou seja, até 30 dias, né, e suas entidades de administração estabelecerão as metas bimestrais de arrecadação das receitas estimadas, com a especificação em separado, quando pertinente, das medidas de combate à evasão e à sonegação, na quantidade e nos valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante de créditos tributários e não tributários passivos de cobrança administrativa. Então aí também até o 30º dia, né, até o dia 31 de janeiro do ano subsequente, o executivo também tem que demonstrar as metas, né, bimestrais de arrecadação, que no caso é algo parecido com a programação financeira, né? Só que essas metas bimestrais é aquele relatório que depois nós vamos comparar e fazer, com base na LRF, o relatório resumido da execução orçamentária, né? Então, pela LRF, eu monto esse RRO, né? Então, aqui é a previsão da arrecadação, e aí depois, quando eu encerrar o bimestre, aí eu faço o comparativo do que eu previ para o bimestre e o quanto eu arrecadei, né? E por aí vai. No parágrafo 1º, na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas, capaz de comprometer a obtenção dos resultados fixados no anexo de metas fiscais, por atos a serem adotados nos 30 dias subsequentes, a Câmara Municipal, a Prefeitura e as entidades determinarão de maneira proporcional a redução verificada de acordo com a participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias vigentes, a limitação de empenho e de movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados fiscais almejados. Então veja, na maioria dos municípios, aqui como no meu aqui, a prefeitura ela é o órgão principal, o órgão arrecadador principal. E depende, algumas entidades, alguns entes, eles são deficitários, né? E se constatado que nos 2 primeiros bimestres, vamos supor, que houve uma queda considerável na arrecadação, aí todos os entes municipais têm que se adequar à nova realidade. Porque, por exemplo, eu não posso gastar aquilo que eu não tenho, né? Por isso que é o equilíbrio das contas públicas. Então, se eu vejo aqui no final do bimestre que a coisa está apertando, então, por exemplo, tive lá uma queda na arrecadação, sei lá, de 10%, então eu tenho que reduzir também a movimentação financeira em 10%, né? Vou ter que limitar empenho, né? Aquilo que estava previsto ser realizado, ser gasto, não vai ser mais possível. Então, em casa é a mesma coisa. Quando eu dou palestra lá na prefeitura, eu costumo falar assim, que quando o casal, um dos dois perde
né? A família perde uma parte da renda, a família tem que apertar o cinto e se adequar à nova realidade. A mesma coisa em casa, né? Perdão, a mesma coisa é na prefeitura. Então, se por algum motivo ou outro a arrecadação ela reduz, eu tenho que tomar medidas para adequar à nova realidade financeira. E aí isso aí tem o regramento. Aí o parágrafo 2º, o Poder Executivo comunicará ao Legislativo para providências deste e o correspondente montante que lhe caberá na limitação de empenho e da movimentação financeira, acompanhado da devida memória de cálculo. Então, ou seja, porque o que acontece aqui? No caso, o legislativo ele tem o orçamento deles, e o município e a prefeitura é obrigada a repassar o valor do orçamento em duodécimos. Mas se a receita da prefeitura ela cai, não é possível manter naquele patamar o valor né, lá que está previsto na lei. Então, aí de comum acordo, tem que avisar o pessoal do legislativo, falar, ó, manda, lógico, por ofício, tem toda a metodologia para isso, né, tem toda a parte legal, e eles também têm todos os entes, né, têm que contribuir aí até que a situação se normalize, que foi o caso na pandemia, né, nos piores momentos da pandemia, a receita caiu demais, então a receita dos municípios ela caiu muito, né, porque tudo fechado, ninguém estava recolhendo imposto, e aí tem aquela situação de quanto menos receita o município tem, maior a quantidade de serviços que ele deve prestar. E aí é onde que tem que fazer uma gestão responsável e direcionar os recursos para as áreas que têm maior necessidade, que não pode parar o atendimento, né? No parágrafo 3º, na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação, saúde e assistência social. Então veja que as principais áreas de atuação do município, que é a parte da educação, a da saúde e da assistência social. Então esses três parâmetros aí eu não posso deixar de atender, né? Então todos os outros recursos, vamos dizer assim, todas as outras áreas, elas vão se aí prejudicadas em detrimento dessas três principais, que é o que as ditas principais assim na administração pública, né? O parágrafo 4º, não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as dotações destinadas ao pagamento do serviço da dívida e de precatórios judiciais. Então, educação, saúde, assistência social e dívida e precatórios judiciais eu não posso deixar de atender. Também não serão objeto de limitação e movimentação financeira, desde que a frustração de arrecadação de receitas não as afete diretamente, as dotações destinadas ao atingimento dos percentuais mínimos de aplicação de saúde e no ensino e as decorrentes de outros recursos vinculados. Ou seja, eu não posso deixar de atingir o mínimo de gasto em saúde e ensino. Mas veja, se a receita própria ela cai, então, por consequência, o limite de 25% também vai cair. Então, se a principal fonte de recurso lá, ela sofrer, no caso são os recursos próprios do município, eles sofrem redução, então aí, com certeza, esses mínimos percentuais, eles também vão ser atingidos, vão ser impactados. Então, eu também não vou conseguir atender naquele pactuado naquele valor que estava pactuado, naquele valor que estava autorizado na lei. Então veja que ele fala, desde que a frustração da arrecadação de receita vinculada não as afete diretamente. Então, se afetar, eu vou ter que reduzir. É o que normalmente acontece. O parágrafo 6º, né, a limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o artigo 31 da Lei Complementar 101/2000. Então, aí nesse caso aí da dívida que ultrapassar o limite lá do quadrimestre, né? Mas é muito difícil isso, né, de acontecer, porque a dívida do município ela tem que crescer muito, né? Tem que ter vamos dizer assim, um descontrole muito grande nas contas públicas para isso acontecer. Porque, veja, se houve um planejamento passado
para que eu faça uma contração de dívida através de um empréstimo, um financiamento, isso com certeza tem que estar previsto no orçamento e nos planos, né? No planejamento orçamentário e financeiro. Agora, isso daí é um caso assim muito estranho, mas tem que estar na lei para constar isso, mas teoricamente, vamos dizer assim, isso é muito difícil de acontecer, porque toda essa dívida consolidada, ela tem que estar prevista e tem que estar autorizada por lei, né? Então, imagina, eu vou crescer uma dívida e eu tenho que pagar essa dívida e no caso de uma frustração de receita, aí eu mantenho o pagamento da dívida. Tá, mas é muito difícil isso. Ela crescer assim de forma tão abrupta, sem nada, assim, que tenha havido autorização e que não tenha planejamento. É muito difícil disso acontecer. E aí, no caso, eu tenho que reduzir pelo menos 25% dessa dívida e deixar ela nos limites normais, que é o que diz lá o artigo 31, mas muito fora, como diz, muito fora da casinha essa situação. Parágrafo 7º, em face disposto no parágrafo 9º, 11 e 17 do 166 da Constituição, a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o parágrafo 1º desse artigo também incidirá sobre o valor das emendas individuais eventualmente aprovadas em lei orçamentária anual. Então, as emendas individuais, elas também vão sofrer a limitação de empenho na proporção da queda da arrecadação, né? Então, se houve esse problema na limitação, mesmo as emendas individuais, caiu 10%, então reduz 10% também, porque tipo, né, não dá para manter aquela situação da emenda eu tendo que economizar em outras áreas, né? Então, parágrafo 8º, também na ocorrência de calamidade pública, serão dispensados a obtenção de resultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar a situação, nos termos dispostos no artigo 65 da Lei 101. Então, veja, no caso, em 2020, né, o município foi dispensado, né, de atender, de limitar empenho, né, porque a arrecadação caiu muito. Né, então, aí eles, no caso da calamidade, daquele decreto o decreto de calamidade de emergência da Covid, ele suspendeu aí a limitação de empenho para atender a situações de calamidade, né? E também aí os resultados fiscais podem ter sido comprometidos em alguns casos, então também está dispensado de atender. Nesses casos específicos, né? Parágrafo 9º, a limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa de todo ou em parte, caso a frustração, né, na arrecadação se reverta nos bimestres seguintes. Então, se acontecer das coisas voltarem ao normal, né, ao novo normal, aí você suspende a limitação de empenho. Capítulo 8º, né, das despesas com pessoal. O artigo 9º, desde que respeitados os limites e as vedações previstos no artigo 20 e 22, parágrafo 1 da Lei Complementar 101, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para concessão de vantagem, aumento de remuneração, criação de cargo, emprego e função ou alteração de estrutura de carreira, admissão de pessoal ou contratação a qualquer título. O que são esses limites? Né? O limite prudencial, o limite de alerta prudencial e o limite de gasto, né? Que aí no caso ele começa com 48%, vai para 51% e 54% da administração direta e indireta. No caso do legislativo, aí são 6%. Então aí chega em 60% o limite de gasto com o pessoal do município. Não pode chegar, perdão, não pode chegar em 60%. E caso aconteça isso, atinja esses limites, eu não posso conceder vantagem, não posso conceder aumento de salário, não posso criar cargo, não posso criar nada, não posso ter nenhuma a situação em que eu aumente o gasto com o pessoal. Enquanto na verdade, é o contrário. Aí eu vou ter que reduzir o número de pessoas até atingir os limites. Então, aí no caso, os comissionados, naqueles cargos comissionados externos, esses são os primeiros a ser
exonerados. Aí essas pessoas vão ser exoneradas da administração. No caso, aí é onde também tem que fazer o estudo, caso tenha servidores mais novos, aí eles também, infelizmente, têm que chegar no limite de gasto. Essas pessoas aí, pela força da lei de responsabilidade, elas podem perder a estabilidade prevista na Constituição. Aí, seguindo, parágrafo 1º, os aumentos de despesa de que trata esse artigo somente poderão ocorrer, né, se houver a dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal, desacréscimo dela decorrente, porque não é só o gasto com o pessoal, tem a questão dos encargos sociais, que também aumenta, né? A lei específica para as hipóteses previstas no inciso 1 do caput. No caso do Poder Legislativo, observância aos limites fixados no artigo 29 e 29A da Constituição Federal. O parágrafo 2º, né, pode ser atingido o limite prudencial de que trata o artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar Federal 101, a contratação de horas extras fica vedada. Isso é o menor dos problemas, né? No caso do disposto no inciso 2º, né, do artigo 6º da Constituição, e artigo 57, parágrafo C, inciso 2º, parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição. Nas situações de emergência de calamidade pública, para atender as demandas inadiáveis da atenção básica da saúde pública, né? Aí eu posso atender, continuar fazendo hora extra. Para manutenção das atividades mínimas das instituições de ensino e nas demais situações de relevante interesse público, devidas e expressamente autorizadas pelo respectivo chefe do poder, no caso da prefeitura, o prefeito, no caso da Câmara, o presidente da Câmara, e por aí vai. Então veja, nessas situações aí, se eu atingir o limite prudencial, não é nem o limite de já estou chegando, já passei do limite de alerta, que é dos 48%, já cheguei no limite prudencial, chegou no limite prudencial, que é o de 51%, aí eu já tenho que tomar todas essas medidas aí, né? Já não posso pagar nem hora extra, né? Para você ter uma noção. Aí se atingir então o limite de gasto de 54, aí lascou, né? Mas aí no caso, já para coibir o gasto aí com o pessoal já atingindo os 51%. Dos novos projetos, capítulo 9 aqui, novos projetos. Já tem um monte de projeto na lei, no plano plurianual, né? Então, a lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos ou em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público. Então, veja, a regra 1, no parágrafo 1º, a regra constante do caput aplica-se no âmbito de cada fonte de recurso, conforme as vinculações legalmente estabelecidas. E parágrafo 2º, entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja compatível com os respectivos cronogramas físico-financeiros pactuados e em vigência. Então, vamos lá. Novos projetos. O que vem a ser isso? Então, eu não posso ter novos projetos. Por exemplo, eu tenho, sei lá, num município 100 escolas, 30 postos de saúde. Estão contemplados todas as manutenções para conservação desse patrimônio público, todas as despesas para conservação dos bens móveis e imóveis do município? Tá tudo já empenhado com o seu cronograma físico-financeiro, já está tudo certinho. Aí, se sobrou recurso após toda essa verificação, aí eu posso ter um novo projeto. Porque se eu não tiver atendido o que já está pactuado, o que já está previsto, eu não posso criar despesa nova. Porque para criar uma despesa nova, eu tenho que demonstrar de onde vem o recurso. Então, é isso que diz esse artigo 10. Então, a lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio. Então, veja, vou construir está prevista 2 escolas, construir novas escolas, 2 novas. Aí, alguém teve a ideia de construir mais uma. Eu tenho que ter o recurso para isso. E uma vez, se isso não estava previsto, eu tenho que dizer de onde vai sair. E para dizer de onde vai sair,
eu não posso deixar de atender a manutenção e a conservação, né? Então, é bem isso. Se você quer gastar com uma coisa nova, aí você tem que parar de gastar com outra, né? É bem isso que acontece na administração. Só que você não pode prejudicar aquilo que já está em andamento e nem a manutenção do patrimônio já existente, né? Então, a lei é clara nesse sentido. E isso é com base também, né, na lei de responsabilidade fiscal, né? Não se esqueçam de que todos esses artigos que estão aqui, eles são aqueles que estão elencados no artigo 4º, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal que trata da LDO. Né? A gente não pode esquecer disso. O capítulo 10, o estudo de impacto orçamentário e financeiro. Então, já trata aqui, né, que para fim de disposto no artigo 16, parágrafo 3º da Lei 101, consideram-se irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou de serviços e com a realização de obras e serviços de engenharia, até os valores de dispensa de licitação estabelecidos respectivamente nos incisos 1 e 2 do artigo 24 da Lei 8666 de 93. Bom, aqui é a Lei de Licitações, né? Daqui já está vigente a nova Lei de Licitações. Então, porque esse projeto de lei que eu peguei, ele é de 2019, então ainda não tinha, não estava vigente ainda a nova Lei de Licitações. Mas veja, aqui ele estabelece que o estudo de impacto ele só deve ser realizado para aquelas despesas que são relevantes, né? Aquelas que são caracterizadas como dispensa de licitação, elas não vão impactar, teoricamente, né? Elas não impactarão o orçamento de forma que prejudique as metas fiscais, as metas que estão estabelecidas lá nos quadros lá de metas fiscais. Então veja, eu tenho que realizar esse estudo de impacto, porque é para o exercício que começa a obra, sei lá, e nos 2 subsequentes. Então veja, se eu vou construir uma escola, qual que é o impacto dessa construção no exercício e nos 2 subsequentes. Então veja, se uma escola, sei lá, custa 6 milhões para construir, no exercício eu vou gastar 6 milhões e tem as manutenções também, que depois praticamente o mesmo valor que você vai gastar para construir a escola é o valor de manutenção, porque eu tenho que colocar mobiliário, equipar, né? Tem toda a parte de servidores, né, que vão trabalhar naquele setor, naquele novo edifício, né? Então é praticamente o mesmo custo. Então eu tenho que projetar isso e isso tem que estar aí bem especificadinho no estudo de impacto orçamentário e financeiro que é pertinente àquela obra que eu quero realizar. Mas claro, eu acho até meio chato essa situação de não fazer para os de dispensa de licitação, porque teoricamente a quantidade se você juntar todas as dispensas, eu tenho um valor representativo, né? Então, por mais que eu não faça, eu faço só para os grandes, as grandes obras, as menores também eu não acho errado fazer, porque tem que demonstrar qual é o impacto disso, né? Mas não é exigido, né? Então o artigo está aqui, é só um desabafo, mas é bem isso. Vamos passar aqui para o próximo. O capítulo 11 do controle de custos. Então, aqui para atender o disposto no artigo 4º, inciso 1º, item E da Lei 101, os chefes dos poderes executivo e legislativo adotarão providência junto aos respectivos setores de contabilidade e orçamento para, com base na despesa liquidada, apurar os custos e avaliar o resultado das ações dos programas estabelecidos e financiados com recursos dos orçamentos. Parágrafo único. Os custos apurados e os resultados dos programas financiados pelo orçamento serão apresentados em quadros anuais que permanecerão à disposição da sociedade em geral e das instituições encarregadas do controle externo. Então aí é já aquela situação do atingimento das metas que foram estabelecidas lá na LDO, né, naquele anexo de metas e prioridades.
Então, uma ação, sei lá, merenda escolar. Se eu quero atender a merenda escolar de todos os alunos do município, isso tem um custo, né? E isso eu tenho que colocar, eu tenho que dizer lá ao final dessa avaliação, desse controle, né, de quantas refeições eu atingi no ano, qual o custo disso tudo, né? Então, eu tenho que elaborar um relatório, né, que atenda essa disposição que está aqui no artigo 12. Então, veja, é uma situação assim bem interessante porque é uma questão mais gerencial da administração, né? Para demonstrar a forma como aquele programa, aquela ação que foi proposta, ela está sendo atingida ou não. Então, se eu tenho lá 58 mil alunos, 60 mil alunos, quantas refeições por dia, né, eu vou fornecer para todas as esferas de ensino, né? Fundamental, infantil, creche, né? Pré-escola, creche e tal. Então veja que não é tão simples, né? Uh, eu coloquei a meta, estou atingindo a meta, né? Se eu atendi, por que que eu atendi? Se eu não atendi, por que que eu não atendi? Se eu fiz a mais, por que que eu fiz a mais? Se eu fiz, foi por uma questão de falha na programação, fiz a menos porque eu programei a mais, né? Então você tem que justificar todos os números, né? Atualmente, até vou fazer vídeo sobre isso futuramente, sobre o IEGM, que é o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, que o Tribunal de Contas aqui do Estado de São Paulo ele lançou já tem algum tempo. E é esse índice de efetividade ele pega justamente em cima dessa questão das metas, né, que estão estabelecidas nos programas, né, perdão, nas peças de planejamento. Então eles vão verificar lá, né, se aquelas metas que nós colocamos estão sendo atingidas. Por que que atingiu, se passou, por que que não atingiu, né? Então aí tem que justificar tudo. Mas esse controle de custos é mais ou menos isso daí. Aí no caso da transferência, do capítulo 12, transferência de recursos a pessoas físicas e a pessoas jurídicas de direito público e privado. Então, artigo 13, né, observadas as normas estabelecidas no artigo 26 da LRF, né, para dar cumprimento aos programas e às ações aprovadas pelo Legislativo na lei orçamentária, fica o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir direto ou indiretamente necessidades de pessoas físicas, desde que em atendimento à recomendação expressa na unidade competente da administração. Então aí pode ser algum repasse para atendimento direto, né? No caso, os Bolsa Família, essas coisas aí que é o benefício direto na mão da pessoa física. Tem que ter lei que autoriza isso, né? Parágrafo de igual forma, onde posto no capítulo, não tendo em vista o relevante interesse público envolvido e de acordo com o estabelecido em lei, poderão ser destinados recursos para cobertura de débito de pessoa jurídica também. Essas pessoas jurídicas já é mais a questão da pessoa jurídica dos entes públicos municipais. Mas essa de pessoa física, eu posso, por exemplo, criar um cartão de merenda, por exemplo. E aí, ao invés de fornecer parte como aconteceu na pandemia, como não havia possibilidade de atender a pessoa, a criança, né, com o fornecimento da merenda na escola, aí poderia criar um cartão, como foi diversos municípios fizeram, né, e repassar esse recurso direto para os pais através de um cartão, né, sei lá, tem várias empresas, não vou ficar falando o nome das empresas aqui, porque nenhuma me patrocina, né, então, mas aí você tem diversas empresas que trabalham com cartões, grandes empresas, que tem essa possibilidade de fazer o cartão por recarga, por um período, né? E aí os pais vão no mercado e compram os itens, vamos dizer assim, que seriam destinados nas escolas para a merenda escolar. Aí no artigo 14, né, será permitida a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos por meio de auxílios, subvenções ou contribuições, desde que observadas as seguintes exigências e condições
dentre outras porventura existentes, especialmente as contidas na Lei 4.320 e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo. Na Lei 8.666, no artigo 116, também tem algumas questões lá com relação aos convênios, aos ajustes, né? Mas no caso aí, o básico que se pede é um programa de trabalho, né, a ser proposto pela beneficiária ou indicação das unidades de serviço que serão objeto do repasse concedido, demonstrativo e parecer técnico evidenciando que a transferência de recursos representa vantagem econômica para o órgão concessor em relação à sua aplicação direta, né? Então, tipo, um serviço, sei lá, de atendimento a autistas, já tem as entidades que cuidam dessa situação, das crianças que têm o espectro autista, e aí ficaria muito difícil até o município ele adquirir o know-how, contratar as pessoas para fazer esse atendimento, né, sendo que já tem uma entidade que já cuida disso. Então eu posso conveniar ou eu posso fazer uma subvenção para que essa entidade ela preste serviços para a prefeitura, né, normal. A justificativa, né, quanto ao critério da escolha do beneficiário, em se tratando de transferência de recursos não contemplada inicialmente na lei orçamentária, declaração quanto à compatibilização e adequação dos artigos 15 e 16 da Lei Complementar 101. Então, ou seja, eu posso, durante o exercício, vi que tem um recurso lá na secretaria responsável, por exemplo, pertinente, e aí pode celebrar um termo, né, desde que esteja lá o recurso previsto na lei orçamentária, né? Aí eu tenho que fazer a adequação de PPA, LDO e LOA para ver essa situação. Vedação à redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não. Então eu não posso redistribuir o recurso recebido para uma finalidade. Por exemplo, se vem dinheiro para um atendimento na Santa Casa, eu não posso repassar para um outro hospital. Eu tenho que isso é vedado, né? Então aqui já veda essa redistribuição. Aí o sexto, apresentação de prestação de contas, né? Dos recursos anteriormente recebidos nos prazos e condições fixados na legislação e inexistência de prestação de contas rejeitada. Então não posso passar dinheiro se tiver faltando prestação de contas ou tiver rejeição de contas. A cláusula de reversão patrimonial, válida até a depreciação integral do bem ou a amortização do investimento, constituindo garantia real em favor do concedente em montante equivalente aos recursos de capital destinados à entidade, cuja execução ocorrerá caso se verifique desvio de finalidade ou aplicação irregular dos recursos. Então, ou seja, eu faço, a entidade vai poder comprar o bem, né, por exemplo, ela precisa de computadores, mas depois, uma vez encerrado o convênio, aí, a subvenção, a entidade vai repassar esse patrimônio para a prefeitura, para o ente que concedeu o repasse, né? Parágrafo 1º, a transferência de recursos a título de subvenção social, nos termos da Lei 4.320, atenderá entidades privadas sem fins lucrativos, né, que exerçam atividade de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde, educação e cultura. Então, subvenção social eu só posso passar para entidades de assistência social, saúde, educação ou cultura. Subvenção. Eles já prestam um serviço e eu, por exemplo, tenho a possibilidade de atendimento de uma determinada entidade é de atender 100 crianças, seja na assistência, na saúde, na educação, na cultura. Mas o município pactua e cria uma subvenção e para atender mais, a entidade atende 80, ela poderia atender 100, então eu pactuo para que ela atenda 20, então eu subvenciono para que ela complemente esse atendimento. Parágrafo 2º, as contribuições somente serão destinadas a entidades sem fins lucrativos que não atuem nas áreas de que trata o parágrafo 1º desse artigo. Então, ou seja, contribuição eu posso somente repassar, né, eu posso contribuir como entidade para que ela atenda nos mesmos moldes, né, dos incisos anteriores, somente também para as entidades de assistência social, saúde, educação e cultura. Né? Não posso, desde que sejam sem fins lucrativos também. Né? Parágrafo 3º, a transferência ao título de auxílio
No caso aí é para aquisição de equipamentos, né, também para as entidades sem fins lucrativos que também prestem atendimento direto e gratuito naquelas situações de assistência social, saúde, educação ou cultura. Então veja, né, que não é para qualquer um que o município ele pode repassar recurso. E claro, tem que estar previsto na lei, tem que ter lei própria para fazer esse tipo de repasse. Né? O artigo 26 da LRF é claro nesse sentido. Não basta simplesmente estar previsto na lei orçamentária, tem que ter uma lei específica para conceder esses repasses, né? Então é um pouquinho mais complexa essa situação. O artigo 15, ele já fala das transferências a outras entidades da administração pública municipal. Né? Elas serão destinadas ao atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária, na hipótese de insuficiência de recursos próprios para sua realização. Os repasses previstos serão efetuados em valores decorrentes da própria lei orçamentária anual e da abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais autorizados em lei e dos créditos adicionais extraordinários. Então, veja, eu tenho um quadrinho que chama Quadro de Transferências Financeiras, onde lá tem previsto o valor anual que eu preciso repassar para essas entidades, né, porque elas vão apresentar déficit. Então já é um déficit conhecido, né, é um serviço que tem que ser realizado por essa entidade, a prefeitura não pode assumir, mas eu tenho que fazer esse repasse e tem que estar previsto na lei orçamentária anual, com base aí nesse artigo 15, parágrafo único. Então veja, por exemplo, se eu tenho uma empresa pública que ela é deficitária e o serviço público é de relevância, eu passo o recurso e ele tem que estar previsto nesse quadro de transferências financeiras. Nós vamos ver isso mais para frente. Artigo 16, né? As disposições dos artigos 13 a 15 dessa lei serão observadas sem prejuízo do cumprimento das demais normas da legislação federal vigente, em particular a Lei 13.019 de junho de 2014, julho de 14. Então, veja, quando aplicáveis aos municípios. Então, veja, a Lei 13.019, que é o marco regulatório da filantropia, lá, né, das entidades, ela tem regras que são um pouco divergentes e complementares àqueles do auxílio, contribuição e subvenção, né? Mas ela não extinguiu essa forma de repasse de ajuste, né? Apenas ela inovou, modificando ali a forma de fazer o convênio, ou na verdade não, o convênio não, transformando em termo de repasse aquilo que eu já fazia. Tem umas diferenças, né? Que a gente vai estudar isso mais para frente, vocês vão ver na 13, que a gente vai fazer também sobre a 13.019, e vocês vão ver que tem umas peculiaridades lá em relação à forma de fazer o repasse, a forma de pactuação, né, as chamadas organizações sociais de interesse público, né, diferente das entidades filantrópicas, por exemplo, que normalmente a gente atendia com base nesses artigos 13 a 15, é um pouquinho diferente. Aí o artigo 17 fica o executivo autorizado a arcar com a despesa de competência de outros entes da federação, se estiverem firmados os respectivos convênios, ajustes ou congêneres, se houver novos recursos orçamentários e financeiros disponíveis e haja autorização legislativa, dispensada essa no caso de competências concorrentes com outros municípios, com o Estado ou a União. Então veja, se o Estado o Estado quer construir uma escola, essa escola ela vai beneficiar o município. Então o município pode firmar um convênio para aportar recurso também na construção de uma escola de ensino fundamental, normal, sem problema. Né, é celebrado o convênio e o município pode fazer os aportes necessários. Tem que ter. No caso aí, o convênio ele está previsto a assinatura de convênios nas leis orgânicas, né, porque o executivo ele tem a prerrogativa
já autorizada na lei orgânica, o chefe do executivo, de celebrar convênio. Então, é do chefe do executivo essa prerrogativa. Então, teoricamente, isso já estaria estabelecido nas leis orgânicas, né? Na Constituição do município, vamos dizer assim. Da mesma forma que isso também tem que estar regularizado lá no Estado, né? Ou na União. Mas, a princípio, a autorização para celebrar convênio, ela já está dada na lei orgânica, né? Mas, claro, que dependendo do ajuste, é bom você encaminhar isso para o crivo do legislativo, né? Não tem problema nenhum você também envolver o legislativo na celebração de um convênio. É interessante até. O capítulo 13 das alterações na legislação tributária e da renúncia de receitas. Muito bem. Artigo 18, né? As receitas previstas na lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos das propostas de alteração na legislação tributária, inclusive quando se tratar de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara. Então, veja, eu devo colocar lá na lei orçamentária o reflexo, né, os efeitos, né, da, da proposta de alteração na legislação tributária. Então, se eu tiver em tramitação alguma coisa na Câmara, seja lá referente a IPTU, ITBI, ISS, né? Então, esses efeitos eles têm que ser considerados, mesmo que ainda em tramitação lá na Câmara Municipal, né? Tem que ser considerados na elaboração da lei orçamentária, né? Essa é uma das situações. O artigo 19 já é mais um pouco específico, que ele já fala assim, ó, que o Executivo poderá enviar para a Câmara projetos de lei dispondo sobre alteração na legislação tributária, especialmente sobre instituição ou alteração da contribuição de melhoria decorrente de obra pública. Então, veja, tem um terreno grande, o município desapropria e loteia, faz um loteamento, né, coloca lá asfalto, coloca iluminação, coloca tratamento de água e esgoto, né? Então, o município, quando você for pagar o IPTU daquele imóvel, todas essas benfeitorias, todas essas melhorias que foram realizadas lá no loteamento, elas vão ser cobradas, ela pode instituir uma cobrança sobre essa melhoria. Tá? Era o famoso pagar o asfalto, né? Que antigamente tinha. Por exemplo, você morava num lugar, a prefeitura não tinha asfalto, não tinha saneamento, aí vinha a prefeitura e realizava essas obras de saneamento básico, né? De, de asfaltamento, e aí isso vinha no seu carnê de IPTU cobrado. Né? Não vejo mais isso. Aqui, pelo menos na nossa região, do estado de São Paulo, como os loteamentos, devido a não sei quais leis, que eu preciso até pesquisar isso para a gente ver depois, mas os condomínios, eles já, não os condomínios fechados, mas quando alguém já lança um loteamento, essas benfeitorias já tem que estar previstas, né? Já estão lá no preço do que você está pagando. Então, por isso, claro, quando você vê, você só constrói sua casa, porque o asfalto já está lá, a iluminação já está lá, o esgoto, a rede de esgoto, a rede de água, já está tudo pronto. É só você construir, o seu imóvel, né? Então, né, revisão de taxas, né, o inciso segundo, objetivando a sua adequação ao custo de serviço prestado, por exemplo, taxa de lixo. Se por um motivo ou outro há um aumento ou uma redução na produção de lixo, né, aí isso é objeto também de projeto de lei para aumentar ou diminuir. Né, taxas de fornecimento de água e recolhimento de esgoto também está sujeito. Inciso terceiro, modificação nas legislações de ISS, ITBI, transferência, né? O IPTU, com o objetivo de tornar a tributação mais eficiente e mais justa. Então, formas de arrecadar, né? Pode também ter aquela chamada planta genérica, né? Se o seu imóvel desvalorizou ou valorizou em detrimento em função de alguma situação lá, isso também pode ser encaminhado para revisão lá na Câmara Municipal.
com base na LDO, né? Inciso 4º, aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos municipais, objetivando a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, além de racionalização de custos e recursos em favor do município e dos contribuintes, né? Aí melhoria no sistema de arrecadação, né? Sei lá, por exemplo, faz uma lei para todo mundo receber o seu carnê, ao invés de imprimir em papel, você vai receber um PDF no seu WhatsApp. Estou exemplificando aqui uma forma, né? Você pode se cadastrar no município para receber o seu carnê, ao invés de receber o carnê via correio, né, que é o que comumente acontece, você vai receber por WhatsApp, normal, por e-mail, aí, né, isso pode acontecer. O artigo 20, concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, só serão promovidas se observadas as exigências no artigo 14 da Lei Complementar Federal 101, né, devendo os respectivos projetos de lei ser acompanhados dos documentos e informações que comprovem o atendimento disposto no caput do referido dispositivo, bem como seu inciso 1 e 2, inciso 1º ou 2º. Veja, aí no caso, a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, renúncia de receita. Renúncia de receita, eu só posso realizar uma renúncia de receita se eu tiver a forma de compensação dessa renúncia. Então, se eu dou um benefício, eu tenho que dizer como que esse benefício vai ser compensado. Então, vai diminuir despesa de um lado, vai aumentar tributo de outro, né? Se, por exemplo, se eu dou um benefício de redução de TBI, eu aumento IPTU, né? Então, tem essas situações que tem que dizer. E com base no artigo 14, eu tenho que fazer o estudo de impacto, né? No impacto dessa renúncia, né, de receita, né? Então é bem isso daí. Então aqui, né, nas disposições finais, estamos chegando já ao famoso finalmente, né? Mas aqui essas disposições finais tem bastante coisa interessante ainda, que aqui é com relação ao artigo 21, mediante decreto, o executivo poderá transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2019, né, no caso, né, do ano seguinte, e em créditos adicionais em decorrência de extinção, transformação, transferência, incorporação, desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições mantidas à estrutura funcional e programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos e os objetivos, as indicações e as metas, assim como o respectivo detalhamento de grupos de natureza e despesa por modalidade de aplicação. Então, basicamente, aqui é a regra de remanejamento. É como eu posso realizar a transferência de recursos de um lugar para outro dentro do orçamento do município. Parágrafo único, né, que a transposição, transferência e remanejamento não poderão resultar em alteração dos valores programados, das programações aprovadas em lei orçamentária ou em créditos adicionais, podendo haver excepcionalmente adequação da reclassificação funcional, programa de gestão, manutenção ou serviço do município no novo órgão. Então veja, esse remanejamento, através desse remanejamento, eu não posso aumentar o que foi autorizado, a despesa que foi autorizada no projeto de lei. Então, por exemplo, se dentro de eu preciso passar um recurso, sobrou recurso sei lá, na coleta de lixo. E aí eu preciso suplementar sei lá, iluminação pública. Legal. Eu tiro de um lugar e passo para o outro. Você veja que eu tirei 10 de um lugar e passei 10 para o outro lugar. No geral, não aumentou. Eu só fiz um remanejamento de recurso, né? Em nenhum momento eu aumentei o que foi autorizado no projeto de lei. Então, por exemplo, se o orçamento ele era de 1.000 e eu movimentei 10, tirei de um lugar e passei para outro, o orçamento continua com 1.000. Né? Claro que eu tenho a possibilidade de aumentar o gasto também, mas a gente vai ver, mas são outras situações. Então aqui, nesse caso, esses remanejamentos aqui, eu não posso aumentar
o valor autorizado na LOA, tá? Então veja que se eu tenho uma LOA de 1.000, ela continua sendo 1.000, mesmo eu tendo feito esses remanejamentos, tá certo? Aqui seguindo, né, o artigo 22, em cumprimento ao que dispõe expressamente o artigo 167, inciso 6º da Constituição Federal, as transposições, os remanejamentos e as transferências de recursos orçamentários, quando realizados no âmbito do mesmo órgão e na mesma categoria de programação, independem de autorização legislativa. Então, ou seja, eu não preciso mandar um projeto de lei para a Câmara Municipal para fazer uma transferência dentro do mesmo órgão, dentro da mesma categoria de programação. Então, veja que para os fins desse artigo, considera-se categoria de programação, na forma da Lei Federal 13.473 de agosto de 17, que era, no caso, acho que era a LDO federal, essa daí, o conjunto formado pelo mesmo programa e pelo mesmo projeto, atividade ou operação especial. Então, veja, se eu preciso fazer um remanejamento de um 339030 para um 339039, né, se eu preciso tirar recurso de material de consumo e repassar para um outro serviço de terceira pessoa jurídica, eu não preciso fazer uma lei para isso, não preciso elaborar um projeto de lei. Através de um simples decreto, eu faço um decreto, um ato administrativo ali, um ato de remanejamento, eu faço esse remanejamento, desde que ele esteja dentro do mesmo programa, do mesmo projeto, né? Mesma atividade ou operação especial. Então, veja, se eu tenho lá um programa, sei lá, educação para todos, tem um programa lá de transporte de alunos, e aí eu preciso fazer um remanejamento interno ali, não preciso fazer um projeto de lei para isso, né? Basta lá o ato que está previsto aí no artigo, né? Então, artigo 23, os créditos consignados na lei orçamentária, originados de emendas individuais apresentadas pelos vereadores, serão utilizados pelo Poder Executivo de modo a atender à meta física do referido projeto ou atividade, independentemente de serem utilizados integralmente os recursos financeiros correspondentes a cada emenda. Então, veja, se o vereador ele propôs uma emenda lá para repassar não, para construir sei lá, o que tem muito aqui agora, como é que chama? Academias ao ar livre. Então, se ele destinou lá, sei lá, 30 mil para construir, não sei se é esse o valor, mas se ele destinou 30 mil para construir uma academia ao ar livre e ficou em 25, então está atendido, né? O objeto foi atendido. Uma academia ao ar livre, só que ela ficou mais barata do que o valor que destinou. Morreu o assunto. Esse recurso volta para o orçamento, tá? No caso das emendas que trata esse artigo, né, pode ser exigida, nos termos da Constituição e da legislação infraconstitucional, autorização legislativa específica para sua execução somente poderá ocorrer mediante a exigência de diploma legal competente. Então aí, veja, que para usar o recurso dessas emendas, né, aí no caso, eu tenho que mandar um projeto de lei, né? Se eu não vou usar naquela destinação original que o vereador quis dar, aí eu tenho que mandar um projeto de lei. Mas no caso lá da Academia ao Ar Livre que eu mencionei, eu atendi, eu construí a oficina, ficou mais barato um pouquinho, aí acabou, morreu o assunto, tá? Então está atendido lá a oficina. Eu estou com oficina na cabeça. Com a academia, o ar livre lá já está atendido. No caso ali, no caso que está falando aqui no parágrafo único, é que caso dependa de uma lei, por exemplo, ou de dependendo do tipo de emenda que ele vai propor, às vezes precisa de uma lei, né? Por exemplo, se ele fez uma emenda lá para repassar recurso para uma entidade filantrópica, aí eu tenho a legislação pertinente a entidades filantrópicas.
Então, não é simplesmente, lembra que eu falei um tempo atrás, em alguns slides para trás, que eu tenho uma legislação pertinente ao repasse para entidades filantrópicas. Então, não é somente a emenda parlamentar que é necessária para eu realizar aquele repasse. Então, por exemplo, se o vereador quer repassar recurso para a PAI, por exemplo, legal, beleza. Só que para repassar o recurso para a PAI, eu vou ter que elaborar um projeto de lei, né, com todas aquelas situações lá de plano de trabalho, né, de justificativa, de metas para serem atingidas, né, e para poder fazer aquele repasse. Então não é simplesmente, mesmo sendo emenda, né, emenda individual, emenda impositiva, se eu tenho alguma outra lei que regulamenta isso, eu tenho que cumprir a legislação acessória, né? Tranquilo, normal. O repasse vai ser realizado, a entidade vai prestar contas, mas eu tenho que ter a autorização legislativa nesse caso também. Chegando aqui no artigo 24, as informações gerenciais e as fontes financeiras agregadas nos créditos orçamentários serão ajustadas diretamente pelos órgãos contábeis no Executivo e no Legislativo para atender a necessidade de execução orçamentária. Então, por exemplo, precisei mexer numa fonte de recurso, num, um código de aplicação normal, né? Isso é uma informação gerencial sobre a fonte, né? Então, eu posso, através de atos administrativos, fazer esse ajuste, né? Porque não precisa aí, é um ajuste dentro de uma lei que já está autorizada, né? Então, existe essa possibilidade de fazer esses ajustes finos aí em relação às informações gerenciais e às fontes financeiras agregadas. Artigo 25. A Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia X de 2018. Lembra que eu falei lá no início que essa lei ela entra já em vigor na data da sua publicação? Porque já no ano da sua publicação, ela já vai surtir efeito. E um dos efeitos é esse aí, né, que a Câmara tem que elaborar a proposta orçamentária dela em tempo hábil para que a Prefeitura coloque essa proposta orçamentária da Câmara, né, agregue ao projeto de lei do orçamento também da Prefeitura. Então, ali o Executivo encaminhará à Câmara Municipal até 30 dias antes do prazo fixado no caput os estudos e as estimativas das receitas do exercício 2018 e 2019, né? Inclusive da receita corrente líquida, acompanhados dos respectivos memórias de cálculo, conforme estabelece o artigo 12 da Lei 101. Então veja, então a Prefeitura ela tem que encaminhar 30 dias antes do prazo final que vai ser estabelecido ali no CAPT, de repente pode ser o dia 30 de agosto, né? Para que a Câmara envie em tempo hábil para colocar e a Prefeitura envie até o dia 30 de setembro, né, esse estudo aí. Então, tem o quadrinho lá, depois que a gente pode fazer o trabalho em cima desse quadro da lei, do artigo 12 da Lei 101, e é bem legal, né, a gente entender como funciona essa situação. Então, veja que a lei ela já vigora dentro do... Apesar de ela ser uma LDO para elaboração da LOA de 2019, né, então ela já tem vigência já no ano ali da sua concepção, porque né, já vai ter já efeito no exercício de 18. Parágrafo 2º, os créditos adicionais lastreados apenas em anulação de dotação do Legislativo serão abertos pelo Executivo se houver autorização legislativa, no prazo de 3 dias úteis do contado da solicitação daquele poder. Então, claro, né, tem que ter um projeto de lei encaminhando para a Câmara. Por exemplo, se eu vou fazer, que é o orçamento, lembra da questão da universalidade e da unidade. Então, todas as receitas, todas as despesas têm que estar contidas na lei orçamentária. Mas veja, se houver a necessidade, se, por exemplo, o Legislativo ele colocou recurso demais lá e viu que não ia necessitar de tudo aquilo que colocou. Então, ele pode reduzir
as suas dotações, né? Então, se eu fizer se eu precisar de recurso do legislativo para atender alguma coisa, seja em algum ente municipal, aí só com um projeto de lei, né? Tem que ter uma autorização legislativa. Autorização legislativa é projeto de lei, tem que passar lá de acordo com nas comissões, né, de justiça, nas comissões da Câmara, para a sua. Depois tem as discussões internas, né, que é o processo. Tem que cumprir o processo legislativo todo, né? E aí esse é aprovado e tal. E aí somente depois disso que a prefeitura vai poder utilizar, se valer daqueles créditos orçamentários. E aqui, artigo 26, não sendo, esse aqui é interessante. Veja que mesmo não sendo encaminhado o autógrafo do projeto de lei orçamentária anual até a data de início do exercício 2019, fica o executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua conversão em lei com base em 1/12 em cada mês. Então vamos supor que por um motivo ou outro a Câmara não aprova o projeto de lei orçamentária, né, que estava em discussão. No município, eu nunca vi uma situação dessa, tá? Pode acontecer, no estado também não, mas na União às vezes acontece. Então aí o orçamento da União, eles pegam um dozeavos do orçamento do ano anterior e passam a executar, até que o orçamento ele esteja aprovado. E depois é realizado os ajustes com base na nova lei, né? Se estava previsto maiores repasses para os municípios, aí isso depois é feito uma compensação. Então, considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizados nesse artigo. Então, veja, se eu usei um dozeavos, né, então ele vai contar como antecipação de crédito. Artigo 2º, parágrafo 2º. Na execução das despesas liberadas na forma desse artigo, o ordenador de despesa deverá considerar os valores constantes do projeto de lei orçamentária de 2019 para os fins do cumprimento do artigo 16 da Lei Complementar 101. Então, se eu precisar fazer alguma estimativa de impacto, eu já considero o que está na lei orçamentária do ano seguinte, não na que está no do ano anterior. É bem interessante essa parte. E os saldos negativos, eventualmente apurados em virtude de emendas apresentadas ao projeto de lei do orçamento do Poder Legislativo e do procedimento previsto neste artigo, serão ajustados excepcionalmente por decreto executivo após a publicação da lei orçamentária. Então veja, as emendas, né, que o legislativo ele propôs no projeto de lei, só depois que tiver a lei, né, é que vai ser possível executar. Né? Então tem que esperar um tempinho aí até a sua execução. O parágrafo 4º, ocorrendo a hipótese desse artigo, as providências que tratam os artigos 7 e 8 serão efetivadas até o dia 30 de janeiro de 2019. É o prazo para atendimento lá aos artigos 7 e 8 aí do projeto de lei. E aqui já no último slide, né, o Poder Executivo providenciará o envio exclusivamente em meio eletrônico à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado, em até 30 dias após a promulgação da Lei Orçamentária de 2019, demonstrativos com informações complementares detalhando a despesa do orçamento fiscal e da Seguridade Fiscal Social por órgão, unidade orçamentária, programa de trabalho e elemento de despesa. Né? Então aí, isso já está previsto, o envio por meio eletrônico para o Tribunal de Contas. Né? Isso aí já, quando porventura do projeto Aldesp, isso já é realizado com base na legislação do envio de informações, né, que a gente já faz já para a Aldesp e no caso para a Câmara também. O artigo 28, para efeito de comprovação dos limites constitucionais nas áreas de educação e saúde, serão consideradas as despesas inscritas em resta a pagar em 2019 que forem pagas até 30 de novembro do ano subsequente. Então veja, eu tinha, quando a gente fala em planejamento, às vezes dá furo, né? Então, muitas vezes fica empenho de exercício anterior que não foi integralmente utilizado, e aí ele passa para o exercício seguinte na forma de restos a pagar.
Só que veja, o Tribunal de Contas ele não considera, para efeito de gasto no ensino e na saúde, os restos a pagar pagos após 31 de janeiro. Né? E aqui é uma forma de utilizar o resto a pagar que eu estou executando no exercício do ano seguinte para que ele entre na comprovação do limite constitucional daquele ano. Né? Então, veja, eu empenhei a despesa em 2018, não utilizei parte dessa despesa no exercício 2018 para atingimento desses limites, né, de gasto mínimos constitucionais de educação e saúde. Então, com base nesse artigo, até deixei grifadinho aqui, eu posso, de acordo com o que está aqui, utilizar esses valores no exercício seguinte. Né? Então, em 2019, vai entrar para o cômputo dos limites do gasto condicional de 2019. Veja que isso é interessante, porque uma vez até teve uma situação aqui que o prefeito precisou fazer uma sustentação oral, e aí ele foi no Tribunal de Contas e falou, viu, se eu não posso utilizar, se eu fiz um empenho, eu paguei o empenho, né, no ano seguinte, e ele não entra para o gasto de educação, quando que ele vai entrar? Porque ele tem que entrar no gasto do ensino, no gasto da educação, porque ele foi realizado para isso. E aí os próprios, o pessoal do tribunal falou, realmente. Então isso aí é uma falha da legislação, porque se o tribunal ele não aceita, porque como assim não aceita? Ele não aceita porque pertence ao exercício as despesas nele empenhadas, né? Não fala as liquidadas, né? Então, se ele pertence as liquidadas, no caso, quando liquidar, é que ele vai computar realmente como gasto no ensino, como gasto na educação, na saúde. Então aí fica essa brecha. Né? Então, na LDO, nesse artigo aí, ela visa suprir, fechar essa brecha. Né? Porque, veja, se eu realizei o empenho no ano anterior e eu não utilizei ele na integralidade, quando que eu posso? Eu vou cancelar e usar no orçamento desse ano? Não é certo. Ele já passou, aquele empenho já passou por todo o processo de licitação, de repente a obra atrasou por algum motivo ou outro. Né? Tem vários fatores que não depende do prefeito, do gestor, que pode prejudicar essa aplicação na saúde, no ensino. Né? Então, em que momento que ele vai entrar? Nesse momento aí. Então, se o tribunal não considera os posteriores a 31 para aplicação no ano anterior, mas tem que considerar, então, para aplicação naquele exercício. Né? E aí o artigo 29, né, entra em vigor na data de sua publicação. E isso é muito importante frisar, porque ele já, né, nesse exercício ele já vai surtir efeitos, conforme a gente viu naquele artigo anterior, lá com relação ao prazo de envio da lei, da parte do orçamento da Câmara Municipal. Né? Então, basicamente, era só isso. Então, muito obrigado aí por me aguentarem por essa 1h30 praticamente, né? Então era isso por hoje, né, pessoal? Depois de quase 1h30 aí, né, falando para vocês aí, então, para quem não se inscreveu ainda, né, no canal, se inscreva aí, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixe o seu like, isso é muito importante para a relevância do canal, né? Deixa o seu like lá, isso aí o YouTube ele compartilha, ele favorita o vídeo e sugere ele para outras pessoas, né? Compartilhe nas suas redes sociais também, é muito importante para a gente você ficar conhecido, né? E também estamos aí nos principais agregadores de podcast da internet. Daqui uns dias esse vídeo aí ele vai ser disponibilizado em áudio nos podcasts. Um forte abraço a todos, um bom fim de qualquer coisa e até o próximo vídeo.